Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a Nova Ordem Mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia, e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374. Mas Deus está falando. Vamos lá, irmãos. Livro do profeta Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 4 ao verso 13. Só para vocês olhar para o mundo através da Bíblia, através da profecia. O que Deus está fazendo com o mundo? Deus está usando os sinais para trazer a humanidade ao arrependimento. É esse o propósito. Então, hoje nós vamos terminar o capítulo 4 da profecia. Se você gosta de Bíblia, fique. Lembrando, irmãos, que amanhã nós vamos ficar uma semana na Amazônia, no Peru, na Colômbia, eu e a missionária Raquel. Nós estamos indo lá para um grande desafio, nós estamos numa grande obra lá. E eu quero a sua ajuda, tanto em oração, e se você puder contribuir, contribua com essa viagem. Essa viagem, ela é totalmente missionária. Nós vamos visitar os 7 missionários que nós estamos mantendo lá, 7, e nós iremos lá fazer um trabalho todo especial e vocês vão ficar sabendo. Olha o que diz Amós, capítulo de número 4, versículo 4 ao 13. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os sacrifícios, vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios e louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias, publicai, porque disso gostai, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Agora olha o que diz o verso 6 a seguir. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aqui começa. Verso 7.
Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram com tudo. Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri com constante crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das figueiras, e das oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-vos levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertesses a mim, diz o Senhor. Subvertir a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te ferirei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Irmãos, que coisa tremenda é a profecia de Amós. Ontem nós falamos sobre a perversão das mulheres, que Deus chama as mulheres de vacas de Bazãs, que faziam seus maridos oprimirem os pobres e esmagar o necessitado para dar dinheiro para a luxúria das mulheres. E Deus prometeu àquelas mulheres que levaria elas como um anzol, como os anzóis no nariz, amarradas uma à outra para o cativeiro. Ontem nós falamos sobre a profanação do culto de Betel e de Gilgal, dos bezerros de ouro e dos sacerdotes que foram tirados do meio do povo por Jeroboão. Sacerdotes que não tinham linhagem de Levi, não eram sacerdotes. Simplesmente Jeroboão escolheu homens para oferecer sacrifício. Também ontem nós falamos sobre a adoração do ritualismo. Eles adoravam o bezerro de ouro. O dízimo em Israel era levado todo ano, uma vez ao ano e a cada 3 anos, mas eles levavam, a cada 3 dias levavam dízimos, ofertas voluntárias, sacrifícios diários, mas em nada do que eles faziam existia o sacrifício do arrependimento. Tudo o que eles faziam era o culto ao homem. Tudo o que eles faziam era para encher eles de motivação para permanecer da forma que estavam e não ir ao arrependimento. Então Deus usa o profeta para falar ao povo que ele traria total destruição da nação de Israel. E agora, irmãos, eu digo para vocês que Deus vai começar aqui a falar com o povo através das pragas. Olha que coisa tremenda. Então Deus fala das mulheres, Deus fala do que estava acontecendo na cúpula dos poderosos, Deus fala do culto ao bezerro de ouro. E agora, por causa da desobediência e da quebra da lei, Deus envia pragas.
em todas as áreas, mas o povo não percebeu que era Deus que estava enviando. Tem alguma conexão que nós estamos vivendo hoje? Deus está devastando o planeta. Mas sabe o que está acontecendo? O povo não percebe que Deus está visitando a terra. E sabe por que eles não percebem? Por causa do naturalismo, por causa da ciência, do raciocínio, né? Da razão. Nós temos, irmãos, a questão do relativismo, tudo é relativo, não existe verdade absoluta. E é assim que estava o povo de Israel. Deus estava oprimindo o povo, mandando pragas sobre o povo. Só que o povo estava tão cego que eles não percebiam que toda a manifestação de juízo vinha de Deus com o propósito. Sabe qual era o propósito? Trazer o povo ao arrependimento. Então Deus enviou, vamos começar pelo verso 6. Deus enviou fome. Olha o que Deus diz. Eu deixei os vossos dentes limpos em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus mandou fome na terra. No tempo do profeta Elias, que profetizou em Israel, houve 3 anos e meio de fome. No tempo de Eliseu, 7 anos de fome. O povo estava perecendo de fome. Os dentes deles estavam limpos. Eu vos deixei de dentes limpos, com falta de pão. Agora olha o que o Senhor diz. E não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Segundo, olha como o povo não percebe. Verso 7. Retirei a chuva 3 meses antes da ceifa. Olha o que Deus está dizendo. Na época que era para chover, para vossas colheitas ser abundante, eu tirei a chuva, para que não houvesse colheita. Eu fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas outro não, que ficou sem chuva e secou. E pela falta, crise hídrica, Deus mandou crise de alimento. Deus mandou uma crise hídrica a ponto, irmãos, olha o que diz o 8. Andaram de 2 a 3 cidades indo a outra cidade para beber água, mas não se saciavam. Crise de alimento, crise na plantação, crise hídrica, falta de água. E olha o que acontece, verso 8. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Eu vos deixei de dentes limpos. Eu não deixei a chuva descer nas vossas lavouras. Eu fiz a água, a crise hídrica se manifestar a ponto que vocês tiveram que andar de 2 a 3 cidades, iam beber água e não se saciavam. Mas mesmo eu deixando vocês de dente limpo, sem pão, sem água, visitando a vossa lavoura, Deus diz por 2 vezes aqui, e vocês não se converteram a mim. Aí Deus continua. Feri-vos com crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, das vinhas, das figueiras e das oliveiras. Deforou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim. Veja que aqui estão as 3 árvores que Israel mais gostava. A figueira, a oliveira e também a figueira, a oliveira e a uva. Deus destruiu. E a horta do povo ficou amarela, com crestamento de ferrugem, pálida. A terra secou. Não tinha vinho, não tinha azeite, não tinha figo. Mas mesmo assim, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor.
Olha a naturalidade que o povo estava, o povo não percebeu que a falta de água, a falta de vinho, a falta de azeite, a falta do figo, a falta da água, a horta seca. Era Deus dizendo ao povo: eu estou enviando pragas, mas vocês não se convertem a mim. Aí olha só, enviei a peste contra vós, verso 10, de maneira do Egito. Porque, meu irmão, se você pegar o culto do bezerro de ouro, os 3 primeiros mandamentos do decálogo estava sendo quebrado. E aí Deus vem com as pestes do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei-vos levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Violência no meio de vós, jovens mortos, animais mortos. O mau cheiro, o odor subiu na narina de vocês. O mau cheiro de animais mortos, de jovens ensanguentados e mortos. Mas não vos convertestes a mim. E você hoje está numa naturalidade tão grande. Rio Grande do Norte está pegando fogo. O povo amedrontado não consegue sair na rua. Mas o povo está achando tudo isso relativo, natural. Não está acontecendo nada. Sempre aconteceu. Sempre isso se manifestou. Isso é teoria da conspiração. Por quê? Porque o racionalismo, o iluminismo, a pseudociência fez o povo desacreditar. Eles tiraram Deus da história. Sendo que é Deus que está visitando a maldade do povo. Nós vamos chegar lá. O povo estava tão insensível que eles não perceberam que era Deus mandando as pragas. Agora veja, verso 11, subvertir alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu mandei destruição sobre alguns lugares. Vocês são como aquele tição tirado do fogo. Eu arranquei vocês a destruição. Mas eu subverti alguns locais. Alguns dizem, alguns estudiosos, que aqui foi um terremoto, alguma destruição, uma catástrofe que Deus mandou. Mas mesmo Deus mandando uma tragédia que subverteu alguns lugares e salvando alguns, Deus está dizendo: mesmo assim, vocês não se converteram. Mesmo assim, vocês não percebem a minha ira. E olha que coisa tremenda, irmãos. E por eles não perceberem, Deus chama eles para o encontro. Verso 12, portanto, assim te ferirei, ó Israel, e porque isso te ferirei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E aí Amós exalta o Deus que cria o vento, que declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã trevas, que pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é seu nome. Deus está dizendo: porque vocês não se converteram, eu enviei profetas. Eu enviei pragas. Eu fechei o céu, eu gerei crise hídrica, eu gerei crise alimentar, eu destruí jovens, vossos animais morreram, que o odor chegava nas vossas narinas. Eu subverti cidades. Vocês não se converteram, vocês não se humilharam. Então se preparem, porque agora eu vou descer. Vocês vão se encontrar comigo. Se prepara, Israel. Se prepara. Porque agora sou eu que vou contra vós. Sou eu que vou contra vós. Eu mandei profetas.
Eu mandei sinais. Eu mandei fome. Eu fechei o céu. Eu gerei falta de água. Vocês não perceberam. Vocês não se converteram. Então se preparem. Porque agora sou eu que vou contra vós. É muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você olha pela essa falta de percepção, vem a segunda questão que você aprende nesse texto. Israel estava cega. E sabe aonde estava a cegueira de Israel? Porque eles não cumpriram a lei. Eles quebraram os princípios de Deus e achavam que estava tudo bem. Irmãos, Deus é um Deus de princípio. Deus, eu vou repetir, é um Deus de princípio. Olha o que diz Deuteronômio. Vocês vão ver pela Bíblia o porquê Deus enviou todas essas pragas. Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler o verso 12, depois nós já vamos para o 21. Quando você pega as pragas que Deus diz que vai enviar para aqueles que não obedecer, e você analisa o que Israel fez, você vai ver que Israel só estava recebendo o fruto da desobediência, o fruto da quebra do princípio. Então veja que se o povo obedecesse, vamos ler o 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras da tua mão, emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Isso aqui é a bênção para quem obedece. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. E se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviares, olha só, de toda a palavra, verso 14, que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Agora, irmãos, Israel tinha o culto do bezerro de ouro. Israel não tinha sacerdote da linhagem de Levi. Israel cultuava o bezerro, oferecia dízimos, ofertas ao bezerro, expunham-se, oprimiam um pobre, para manter o status. Eles quebraram os princípios. O que Deus enviou? Praga. O povo estava tão cego. E a cegueira veio pelo não cumprimento da palavra. Irmão, se eu olhar para o mundo e ver que o mundo não percebe que é Deus, tudo bem. Mas agora eu olhar para a igreja de Cristo no Brasil e no mundo, Deus enviando peste sobre a terra, Deus enviando destruições de cidades e países inteiros sobre a terra, e o povo não perceber, é porque o povo está cego. E pastor, por que o povo está cego? Porque eles quebram o princípio e acham que está tudo bem. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. E se você pegar as maldições de Amós, do verso 21 a seguir, você vai ver que as maldições que Deus mandou sobre Israel foi porque eles não obedeceram o princípio da palavra. Olhe o que diz o verso 21 e olhe para as pestilências do capítulo 4, verso 6 a 13. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti,
até que consuma a terra que passas a possuí-la. Deus falou que iria enviar pestes. O Senhor te ferirá de tísica, e a febre, a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e com crestamento de ferrugem. Lembra o que está escrito lá, irmãos? Oh, meu Deus! A palavra, irmãos, é a palavra. Vamos lá, capítulo 4, versículo 9. Vou ferir vocês com crestamento de ferrugem. Verso de número 22, o Senhor vai trazer úlcera, febre, inflamação, com calor ardente, a secura e o crestamento de ferrugem, e isso perseguirá até que tu pereças. Olha o que aconteceu com o céu. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. O que Deus falou? Eu cerrei o céu de bronze, quer dizer, não chove, a terra seca, durante 3 meses antes da colheita. Eu enviei chuva sobre uma cidade e sobre a outra não. E sabe por que Deus estava enviando pragas? Porque eles quebraram o princípio cultuando o bezerro de ouro. E tem mais. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, e os céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele. E por 7 caminhos fugirás diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Lembra do capítulo 3, verso 9? Deus chamou as nações pagãs para a arquibancada de Samaria e ver o que estava acontecendo no meio do seu povo. E serás motivo de horror para os reinos da terra. Deus estava chamando o Egito. Deus estava chamando os povos pagãos para olhar para Israel e dizer: eu vou subverter, eu vou destruir esse povo. A ponto que Deus está dizendo aqui, pela quebra do princípio. Pela quebra do princípio, eu vou ferir o meu povo. Olha aqui os jovens caindo, como ele viu, olha só. Enviei peste contra vós. Outros de maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei-vos levar presos, o mau cheiro dos vossos arraiais, fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim. Olha o que diz o 26, o teu cadáver servirá de pasto, e todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito. Olha aqui, ó. Enviei as pestes contra vós outros da maneira do Egito. Aqui Amós só está lendo o que Moisés escreveu em Deuteronômio 28. As mesmas pragas que Deus enviou sobre o Egito. Deus estava enviando sobre Israel. E por quê, pastor? Porque eles quebraram o princípio, mas eles estavam tão cegos que eles não enxergavam a sua maldade de não se submeter mais ao Deus da palavra. E o que é mais impactante, irmãos, é que você vai ver no verso de número 6, 8, 9, 10 e 11 por 5 vezes, através de todas as pragas que Deus mandou, Deus está dizendo assim: eu visitei vocês pela quebra da lei, pela quebra do princípio. Mas porque eu mandei as pragas, vocês, por 5 vezes, Deus vai falar aqui, vocês não se converteram a mim.
vocês não se converteram a mim. E, queridos, nós estamos vivendo a mesma cegueira espiritual. Deus está levantando profetas para denunciar o pecado, mas o povo não se converte ao Senhor. Está vindo uma crise financeira, uma crise alimentar, uma crise energética, uma crise hídrica de proporções mundiais. Mas como é que está o povo? Não se arrepende e não se converte ao Senhor. Nós estamos vendo, como nós vimos em 2022, a China, os Estados Unidos e a Europa, 60% do solo foi destruído por causa do calor. Que o impacto da crise alimentar virá esse ano, não terá colheita em várias regiões da China, dos Estados Unidos e da Europa, mas mesmo assim, o povo não se converte. É natural. Sempre aconteceu. E sabe por que o povo diz isso, irmãos? Sabe por que o povo diz isso? Porque o povo hoje acredita mais na televisão, acredita mais na ciência. Olha o surto de pessoas morrendo por causa da ciência. Tem que tomar jussara. Qualquer pessoa que é contra é silenciado. Você vai no grupo da igreja e diz, não, tem coisa na jussara. O que os membros do grupo fazem? Eles te excluem, te tratam mal. Sabe por quê? Porque o povo está cego. Nós temos que acreditar na ciência. Eu acredito no Deus da história. A ciência, o relativismo, o hedonismo, o prazer a qualquer custo, o egocentrismo, e o que importa é eu ser feliz, é eu conquistar, é eu estar no centro. Tudo que tirou Deus do centro, tirou Deus da história, levou a nós estamos vivendo hoje. Deus está visitando a terra, mas o povo tirou Deus da história. Só que está chegando o momento, irmão. Sabe qual é o momento que está chegando? De Deus dizer, agora eu vou descer. Eu vou descer. Se preparem. Se prepare, Israel. Porque sou eu mesmo que vou descer. E sabe quem é que Deus usou? Deus estava dizendo, Israel, eu vou estar no exército da Síria, eu vou destruir as 10 cidades. Eu vou destruir Betel. Eu vou destruir Gilgal. Eu vou destruir os palácios. Eu vou destruir as casas de campo. Eu vou destruir. Eu vou levar as mulheres ricas em anzóis. A terra de Israel foi varrida, meu irmão, pelo juízo de Deus. E sabe o que eu entendo? Deus não destruiu por um acaso. Deus enviou os profetas, não ouviram. Deus enviou pragas, não ouviram. A única coisa que Deus queria de Israel, se convertam a mim. Deus enviou os sinais e disse, se convertam. Mas sabe o que Israel fez por 5 vezes? Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Vocês quebraram o meu princípio. Vocês desobedeceram a minha lei. Vocês cultuam o bezerro de ouro. Vocês têm sacerdotes que não são sacerdotes. Vocês oprimem o pobre. Veja que no verso 11, Deus volta a dizer, subverti alguns entre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra.
E lembrando, eu gosto de lembrar, vamos lembrar Ezequiel 16:49. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra oprimiu o pobre. Ezequiel 16:49, porque Deus subverteu Sodoma e Gomorra, não foi só por causa da imoralidade sexual. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, era assim que Israel estava, soberba, fartura de pão, prosperidade e tranquilidade. Irmãos, eles tinham tanta prosperidade, a cúpula, que eles dizimavam a cada 3 dias, sacrificavam a cada manhã e levavam ofertas e publicavam. Verso 4, 5 e 6. 4 e 5 do capítulo 4. Então Israel estava farta, mas olha por que os locais, alguns locais subverteram? Porque Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, prosperidade, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Meu Deus. E Deus estava dizendo, assim como eu subverti Sodoma e Gomorra, eu já subverti algumas cidades no meio de vocês, eu destruí locais, mas vocês não se convertem a mim. Vocês não se convertem a mim. Vocês têm dinheiro, vocês têm prosperidade, vocês têm para ajudar e não ajudam, vocês têm para estender a mão e não estende, vocês têm para fazer pelo próximo e não faz. É por isso que veio a ira, meu irmão, porque eles, em vez de ajudar, eles oprimiam o pobre para enriquecer mais. É por isso que veio a queda. É por isso que veio a destruição. É por isso que Israel foi totalmente destruída. Deus enviou profetas. Deus enviou fome, deixou o povo de dente limpo. Deus enviou crise hídrica. Deus visitou a plantação. Deus visitou os jovens. Deus visitou o gado. Deus subverteu locais com catástrofes, alguns dizem que foi terremotos. Deus estava falando, mas o povo estava tão cego pela naturalidade. Isso não é Deus, isso vai passar logo. Logo tudo vai voltar ao normal. Não é isso que nós estamos ouvindo, irmãos. Isso é teoria da conspiração, não, meu irmão, é Deus. Deus está usando os mecanismos criados pelo próprio homem. Deus está usando o HAARP. Deus está usando rastros químicos. Deus está usando Biden, Xi Jinping, ONU. Deus está usando o Nine no Brasil. Deus está usando os homens para punir o povo. Para trazer o povo ao arrependimento. Mas o povo não quer se converter, igrejas lotadas de cultos que não existe mais homens arrependidos. E pelo povo não está ouvindo a palavra. Pelo povo não está acreditando na profecia e nos profetas. Pelo povo não está entendendo que é Deus que está em mundo. Deus, no verso 12, está te dizendo, eu te ferirei, ó Israel, e por isso te ferirei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Agora veja que Amós vai exaltar o Senhor e dizer, sabe quem sou eu? Sou o Deus que forma os montes. Eu não preciso ser cultuado nos montes, porque eu formo os montes.
Eu vou repetir, eu sou o Deus que forma os montes. Vocês vão adorar os deuses nos altos. Mas fui eu que criei esses montes. Você sabe quem é o Deus que vai contra você, Israel? É o Deus que cria o vento. Você sabe quem é o Deus que vai contra vocês? É o Deus que declara ao homem qual é o seu pensamento. Você sabe quem é o Deus que vai contra vocês? É o Deus que faz da manhã trevas. É o Deus que pisa os altos da terra. Deus dos exércitos. Este é o seu nome. Este é o seu nome. Irmãos, você sabe o que a profecia de Amós vem para nós concluirmos? A profecia de Amós vem contra a cultura do mundo. A cultura, a mentalidade dessa geração é a mentalidade naturalista, iluminista, que acredita na ciência, no relativismo, no hedonismo, que eles querem encontrar na história da ciência a razão para viver, a razão para existir. O homem dessa geração olha para tudo com naturalidade e ele não consegue ver Deus na história. E é por isso que as pessoas estão tão indiferentes. Elas não espiritualizam mais nada. E eu venho afirmar, Deus está por trás das pestes, Deus está por trás dos vírus, Deus está por trás das secas, Deus está por trás dos terremotos, Deus está por trás das tsunamis, Deus está por trás da guerra. Não são os homens, é Deus que está usando os mecanismos para trazer o povo ao seu encontro, a se converter dos seus maus caminhos. O homem natural, ele jamais vai entender Deus, o Deus. Por quê? Porque o natural não compreende as coisas do Espírito. E por mais que o naturalismo tenha levado o povo à incredulidade, a amar mais a matéria, ao ativismo, eu quero dizer que ainda tem um remanescente que vê Deus na história, que é eu e você. É por isso que nós incomodamos, sabe por quê? Porque nós não queremos tirar Deus da história. É Deus que está enviando pragas. É Deus que está fazendo o cerco se fechar. É Deus que está permitindo. Por quê? Porque ele fala e vocês não ouvem. Então ele usa os mecanismos naturais, mas vai chegar o momento que é ele próprio que virá. É ele próprio que trará, irmãos. E isso é uma das coisas mais tremendas de estudar o Apocalipse. Quem é que vai abrir os selos do juízo? Não é o anticristo que vai abrir os selos. Não é a ONU que vai abrir os selos. Não é o falso profeta que vai abrir os selos. Quem vai permitir a destruição total de nações inteiras? Irmão, o Apocalipse, nações inteiras vão ser varridas no mapa mundial, como Israel foi varrida. Existem nações que deixarão de existir no milênio. Quem é que vai abrir os selos? Quem é? Repito, não é Biden, não é Xi Jinping, não é Vladimir Putin, não é a ONU, não é o Clube Bilderberg, não é a BlackRock, não são as 13 famílias. Quem vai abrir os selos é Jesus. E veja que lá no capítulo 5, os anjos, quando João viu que não existia ninguém no céu e na terra digno de pegar o livro e desatar os selos, os anjos disseram: eis aqui o leão da tribo de Judá que foi morto.
foi morto, mas com o seu sangue ele comprou homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E para o nosso Deus ele fez esses homens que ele comprou, reis e sacerdotes. Ele é digno de pegar o livro e desatar os selos. Esse é o momento que vem o encontro do próprio Deus. O Deus que foi rejeitado pelo mundo. Ele trará a ira sobre a rejeição da humanidade. Alabacândio. Remindi kele bahaya. Aleluia. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Você sabe o que nós entendemos? Que quando nós olhamos para essa palavra, Deus vai usar as circunstâncias para mostrar quem nós somos. Sabe o que eu entendo também em toda a profecia de Amós? Ele vai falar que vai superar, vai suportar até a terceira e a quarta transgressão. Eu vejo a longanimidade de Deus. Sabe o que é isso? Deus enviou profetas. Deus fez os dentes deles ficar limpos. Deus mandou a crise de água. Deus visitou a lavoura. Deus visitou o gado. Deus visitou o povo com pestilência. Deus visitou o povo com catástrofe. Eles não quiseram se converter. Então chegou o momento do próprio Deus descer. O próprio Deus descer. Ele foi longânimo. Ele foi longânimo. Mas o povo não quis se converter a ele. Mas eu quero dizer, irmãos, que no meio dessa multidão que foi destruída, existia um grupo que acreditava no que Deus estava falando. E eu quero concluir dizendo que nós estamos sendo confrontados a deixar de acreditar no que acreditamos. Você sabe o que muitos pregadores e pastores querem? Que eu e você deixamos de acreditar do Deus que está na história. Muitos querem que nós sejamos iguais a eles, nos rendendo à naturalidade das coisas. A cegueira que eles estão, eles querem que você seja cego também. É por isso que nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Laodiceia é a última fase da igreja. E como é que estava Laodiceia? Laodiceia estava idêntica a Israel. Idêntica, adorando o bezerro de ouro e achando que era espiritual. Laodiceia estava idêntica a Israel. Deus estava visitando e eles não estavam entendendo. Israel era um país, era uma nação próspera. E olha como estava Laodiceia. Verso 17 de Apocalipse 3. Porque dizes, estou rica e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É esse o sistema religioso atual, que se vangloria por templos luxuosos, que se vangloria por estruturas físicas poderosas, que são capazes de dizer, nós estamos bem, nós estamos abastados, enriquecidos, não temos falta de nada. Está tudo bem, Deus está conosco porque nós temos dinheiro, Deus está conosco porque não para de entrar dinheiro, Deus está conosco, está tudo bem. Aí Jesus olha para Laodiceia como Deus olhou para Israel. Vocês não se convertem a mim. E para Laodiceia, Jesus diz, vocês são pobre, miserável, cego e nu.
as vestes de vocês estão sujas, a visão de vocês estão cegos. E Deus diz: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vista, a fim de que não vejam a tua nudez, a tua vergonha da tua nudez, colírio para os olhos, para os ungires, a fim que vejas. E esse verso 19, a igreja brasileira varreu da Bíblia. É como que se ele estivesse isolado da Bíblia. Porque olha o que o Senhor diz, verso 19, isso aqui é a última fase da igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Você sabe, a única coisa que Deus queria de Israel era isso aqui, ó. Arrependimento. Laodiceia estava igual a Israel. Tinha ritualismo religioso. Laodiceia tinha estrutura religiosa. Israel tinha Betel e Gilgal e tinha os templos e os bezerros de ouro. Laodiceia se vangloriava pelos megas templos, pela riqueza da estrutura física, mas estava de veste suja, cega, miserável, pobre aos olhos de Cristo. E assim como Deus visitou Israel, Deus visitou Laodiceia. Mas assim como existia um povo fiel em Israel, existiam os fiéis de Laodiceia. E eu quero te dizer, meu irmão, não se venda. Tem muitos Esaú trocando a benção por uma migalha, por um prato de lentilha. Eu e você somos como Nabote, eu não vendo a minha vinha. Eu vou permanecer obedecendo a palavra. Eu não quero maldição na minha terra, eu não quero maldição na minha casa. Eu vou andar contramão ao sistema religioso desses dias. Aleluia! Eu vou continuar crendo. Se a multidão não quer crer, eu vejo Deus nas pragas, eu vejo Deus nos terremotos, eu vejo Deus nas inundações, eu vejo Deus nos sinais no sol, na lua, nas estrelas, eu vejo Deus nos vulcões entrando em erupção, eu vejo Deus nas destruições de cidades e países, eu vejo Deus nas guerras, eu vejo Deus nas pestilências, nas pragas, nos vírus, mesmo que foram criados nos laboratórios. É Deus que está levantando tudo isso para levar o povo ao arrependimento. Mas, infelizmente, a mesma coisa que aconteceu com Israel vai acontecer com a humanidade. Eles desprezaram os profetas. Eles desprezaram os sinais enviados por Deus. E o próprio Deus veio ao encontro deles usando a Síria e destruiu as 10 tribos do lado norte de Israel. O que vai acontecer com a humanidade por não acreditar? Deus trará 21 chagas. Irmãos, o Apocalipse 6, verso 8. 1/4 da população vai morrer de fome, de peste, de violência e feras da terra. Apocalipse 1:15. 1/3 da população mundial vai morrer por demônios, espíritos vão matar pessoas. Só em um selo e numa trombeta vai morrer mais de 3 bilhões de pessoas. Eu vou repetir. Só em um selo e uma trombeta do Apocalipse, Apocalipse 6:8, Apocalipse 9:15, vai morrer 3 bilhões de pessoas, de fome, de peste, de violência e de feras da terra. Espíritos vão ser soltos, capítulo 9, versículo 15, irmão Miros, e vão matar 1/3 da população mundial.
E por quê, pastor? Porque Deus enviou profetas. Deus enviou sinais e o povo não quer acreditar no Deus da história. Por 5 vezes no capítulo 4, Deus está dizendo: vocês não se convertem a mim. Não existe arrependimento nos vossos cultos. Vocês profanam o meu nome. Vocês envergonham o meu nome. Vocês praticam imoralidade sexual. Vocês roubam. E vocês se trancam dentro de um sistema religioso e acham que eu estou satisfeito. Vocês estão transgredindo. Transgredindo. Não é culto, é transgressão, porque se você não obedece o princípio, você está em transgressão. Aleluia! Aleluia! Por isso eu digo para você, meu irmão, não se venda. Ah, pastor, mas eles não me dão microfone. Vá para a rua profetizar. Digita e-mail e manda para o povo. Envia mensagens no grupo de WhatsApp, incomode. Toca a trombeta. Não importa se vão virar as costas. Eu digo para você, meu irmão, se eu for preso, cuide da minha família. Quantas vezes eu já fui afrontado por pastores e pregadores para parar de pregar o que eu prego. E um grupo de pregadores famosos do Brasil, uma vez numa janta, disseram para mim: pare de pregar Apocalipse, rapaz, você tem que pregar mensagem, fazer o povo dar risada. Isso daí não dá dinheiro, isso daí fecha a porta. E quantas das vezes, irmãos, você está passando por isso dentro da tua casa, dentro da igreja, da empresa que você trabalha, mas assim te diz o Senhor: não pare. Eu vou vir contra este povo. E eu estou usando você, porque vai chegar um tempo, irmãos. E não está longe de nós, esse tempo está mais perto do que você imagina. Que muitos vão dizer: o que o pastor Carlos falava é verdade. O que o relógio do Apocalipse falava é verdade. O que o pastor Carlos Vieira falava era verdade. O que a irmã Lina falava, o que o irmão Miro falava é verdade. Mas eles vão acreditar quando tudo estiver destruído. Eles vão acreditar tarde demais. Uma coisa é certa. O grito do Espírito a esta geração perversa é: preparem-se, porque o leão da tribo de Judá vai rugir. Preparem-se, porque quem vai trazer o juízo não vai ser o anticristo. O anticristo vai ser uma ferramenta usada por mim. Veja que é Cristo que abre o selo e aparece o anticristo. E é por isso que quando você lê o capítulo 6, verso 1 e 2, o anticristo tem um arco na mão e ele não tem a flecha. Sabe por que o anticristo não tem a flecha? Porque todas as operações do anticristo vai sair do cordeiro. É Cristo que coordena a ira. É por isso que Lutero dizia: o diabo é o diabo de Deus. O diabo tem uma coleira, ele tem um limite. E ele crê e estremece no que está escrito nessa palavra. É a Bíblia que diz que ele crê e estremece. Que bom seria se você cresce nessa palavra e estremecesse. É por isso que nas cartas do Apocalipse, por 7 vezes diz: quem tem ouvidos, ouça.
o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Uma coisa é certa, Deus está falando. E por essa geração não querer ouvir Deus através da natureza, através da fome, através da seca, através da destruição, através de terremotos, tsunamis, enchentes, fomes, peste, violência, pela nação não acreditar, pelo mundo não acreditar, é o próprio Deus que virá. É o próprio Deus que virá. O leão da tribo de Judá vai rugir. E as nações vão estremecer. Persevera, meu irmão. Persevera. Não se dobre, não se venda. Não quebre princípios. Não flerte com o pecado. Abandona o pecado. Abandone o pecado. Aleluia. 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 Não vai faltar provisão para fiel. Isso Deus falou comigo em fevereiro do ano passado, quando a Rússia invadiu. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu vi alguma coisa acontecendo. E Deus falou comigo, eu tenho compromisso com quem tem compromisso com a minha palavra. A provisão para os fiéis. A sobrenatural para os fiéis. A manifestação de sobrenatural sobre aqueles que não se vendem, sobre aqueles que perseveram. Aleluia, 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 aleluia. Deus está falando. Deus continua falando. E pelo povo não se converter a Ele, Ele virá. Persevere crendo, meu. Persevere crendo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, irmãos. Eu vou viajar 2:30 da manhã. E amanhã nós vamos pregar à noite já na floresta amazônica, numa tribo indígena. Irmão, nos ajude. Toda viagem para o Amazonas é uma despesa imensa. Nos ajude na obra de Deus. Essas mensagens do livro de Amós vão estar no canal essa semana. Nós vamos desde a primeira. E falta 4 capítulos. Nós terminamos o capítulo 4 hoje. E ainda falta 4 capítulos. Deus abençoe, irmão Jaime. 4 capítulos. 4 capítulos. E eu creio que Deus ainda vai falar muito conosco através do profeta Amós. Deus vai falar muito conosco através do profeta Amós. Amém? Irmão, persevere crendo. Deus está falando. Veja Deus na história. Israel estava tão cego que não via. Mas eu e você estamos conseguindo ver. Bem-aventurados sois vós por acreditar que Deus está na história. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe, irmão Jaime, relógio do Apocalipse, irmã Marisa. Amém? Quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui que está como esse cego naturalista do povo de Israel que não quer acreditar. Eu não sei se tem alguém aqui que está igual à igreja de Laodiceia, achando que está tudo bem e não enxerga nada que está acontecendo. É hora de acordar, irmãos. É hora de despertar. Eu quero orar pela tua vida. Se você está afastado do caminho do Senhor, se você está distanciado,
Diga aí, eu quero. Eu quero. Deus abençoe, irmã Denise, pela oferta. Glória a Deus. Amanhã eu vou ligar para o seu esposo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Se tiver alguém para Jesus, irmãos, 2 minutos e eu vou estar orando. Diga, eu quero, e nós vamos orar por você. Volte hoje. Volte hoje para Jesus. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável. Hoje. Amanhã pode ser tarde demais. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando agora. Jesus está te chamando. Diga, eu quero. Olha aí, Eduardo Pacheco está dizendo, eu quero. Glória a Deus. Só pela alma do Eduardo Pacheco, já valeu a pena essa live. Tem oportunidade para você, 1 minuto e eu vou estar orando, meu irmão. 1 minuto e eu vou estar orando. Jesus está te chamando para mudar a tua vida e a tua história. Amanhã pode ser tarde demais. O dia de se render é hoje. O dia de se render é agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eliseu Lima da Silva, eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar. Eu vou orar. Vamos apresentar essas almas. Vamos apresentar essas almas. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vamos apresentar essas almas ao Senhor. E eu creio que Deus vai alimentar você, vai continuar falando com você através do alimento que você está recebendo aqui. Amém? Pai, eu quero apresentar essas almas diante da tua presença. Perdoe os seus pecados. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida. E que a presença do teu Espírito venha encher essas almas. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que todas as cadeias sejam quebradas e que elas sejam livres para te servir e te adorar. Senhor, continua falando com o teu povo. Continua ministrando sobre o teu povo. Continua, Senhor, nos dando direção, força e graça para permanecermos crendo que o Senhor está. Os homens, os teólogos, pregadores, sacerdotes que não têm linhagem, não têm chamada, querem arrancar o Senhor da história, mas o Senhor está chacoalhando a terra. O Senhor está chamando a humanidade ao arrependimento e eles não querem entender, obedecer a tua voz. Mas eis aqui um povo, Senhor, que acredita na tua palavra, que persevera crendo. Oh, Deus, renova as nossas forças. Derrama azeite fresco na nossa lamparina. Não nos deixa cochilar, não nos deixa acomodar, não nos deixa dormir, Senhor. É os últimos instantes. É os últimos momentos da tua igreja. Desperta o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Desperta o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E ore pela nossa viagem. Orem pela nossa viagem. Orem pela nossa viagem.
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos estar mandando as imagens para os irmãos, os vídeos, em nome de Jesus. Tem pessoas voltando e aceitando Jesus, estão atrasadas na live. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bíblia será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais, pois tudo está na Bíblia e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas. 1. Quando começou a ideia de um governo único. 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra